Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Invest RC e hoje no vídeo vamos comentar um pouquinho a respeito da minha carteira de fundos imobiliários. Esse é um vídeo muito importante aqui no canal, porque esse mês eu cheguei na faixa dos R$100 recebidos somente de fundos imobiliários. Então vou contar um pouquinho dessa trajetória e mostrar para vocês como que estão essas posições, como que isso ocorreu ao longo do tempo, desde 2020. E antes de continuarmos, caso não seja inscrito, já peço aí que se inscreva no canal, para que também você possa me acompanhar. Aqui eu sempre trago informações referentes a investimentos e também compartilho aqui com vocês a minha carteira pessoal de investimentos. Bom, então essa minha carteira aqui, eu uso a corretora Clear para poder fazer os aportes. Hoje está em torno aí de R$30 mil, quase R$31 mil, mas levando em conta também a desvalorização que tem principalmente em fundos imobiliários. Então eu vou colocar aqui de uma forma mais resumida para que a gente possa também acompanhar melhor como que foram os aportes e como que foram os rendimentos. Bom, hoje em fundos imobiliários tem em torno aí na carteira de 39% investidos em fundos imobiliários. O valor de aquisição aqui 14.518,7, mas o valor atual 12.052. Então tem uma desvalorização aqui quase de R$2.500. Isso dá um total aí de 16, quase 17% de desvalorização. Contando os proventos aqui, essa desvalorização cai em torno de 9, 10%. Bom, mas isso porque também, quando eu comecei a carteira, não estava nesses preços, nesses patamares de preço, as cotas de fundos imobiliários. Bom, aproveitando também, já deixa aí comentário, compartilha aqui conosco qual é o fundo que você mais tem desvalorização na sua carteira, se você investe em fundo imobiliário. Então esse é o valor investido aí hoje em fundos imobiliários. Eu vou passar aqui para a planilha, onde eu tenho os dados mais resumidos. Bom, aqui na planilha eu tenho algumas informações desde quando eu comecei. Então meu primeiro provento recebido foi 42 centavos em maio de 2020. Então recebi 42 centavos. E nos meses sequentes tive um rendimento aqui de 1,40. Depois eu fiquei R$5,75, mais ou menos aqui um bom tempo. Cheguei no fim do ano recebendo apenas R$15,46. Então nesse ano eu recebi um total de R$54,33 apenas, investindo um total de R$3.500. Para você ver, R$3.500 para receber R$54, às vezes a gente desanima mesmo. Mas continuando, no ano de 2021, esse rendimento já saltou aí para R$22,75. Em junho, julho, eu já estava no patamar de R$34, R$39 mais ou menos. E no fim do ano, eu cheguei em dezembro recebendo quase R$60. Então, para isso, eu fiz um investimento de mais R$5.600, quase R$5.700. O montante recebido no ano de 2021 foi de R$463,84. Então já melhorou bastante. Isso também, os investimentos foram maiores também. Mas mesmo assim, comparação de um ano para o outro, foi extremamente maior. Bom, e para esse ano de 2022, comecei o ano aqui recebendo R$65, R$66 quase. Mais ou menos aqui em abril já estava num patamar de 85, depois passou para 93, 98 e esse mês de julho cheguei no montante de R$100 praticamente aqui recebidos somente de fundos imobiliários. Então, para esse fim, eu precisei desembolsar um total de R$14.378. Então, esse foi o montante investido. Então, esse ano eu já investi R$5.181 em fundos imobiliários. Então, isso somente até agora. Possivelmente farei novos aportes aqui. Pretendo chegar em torno de R$150 recebidos de fundos imobiliários. Não sei se eu vou conseguir, mas uma meta estabelecida. Vamos ver se tem como chegar até o fim do ano recebendo R$150. Somente nesse ano eu já recebi em torno de R$588,50. Isso até o mês de julho. Então nós temos ainda mais 5 meses aí de proventos. Ficar nesse patamar aqui, possivelmente deve dar em torno aí de R$1.100 mais ou menos. Caso faça novos aportes e chegue aí no 150, então possivelmente terei um aumento bem significativo também no recebimento desses proventos aí ao longo do ano. Total de proventos recebidos até hoje, nesse período, R$1.106,67. Então esses foram os proventos recebidos. Lembrando que aqui eu tenho o custo, tá? Custo de investimento. Então não é o valor atual, o valor que está no momento. É o valor que eu tirei do meu bolso efetivamente. Então tirando os proventos desse valor, em torno de R$13.200 mais ou menos que eu tirei do meu bolso. Então aqui foi histórico aqui de toda a movimentação que eu tive, principalmente relacionados a proventos. Então somente agora que eu consegui chegar em R$100,77. Bom, poderia ter chegado bem antes também, dependendo dos fundos que a gente escolhe. Mas na minha carteira tem muito fundo de fundo e também de lajes, tá? Não tem muito fundo de papel. Então creio que se eu tivesse mais fundo de papel, essa rentabilidade aqui seria bem maior também. Bom, na parte de baixo aqui eu tenho os ativos que compõem a carteira, no total de 9 ativos. Bom, desses fundos aqui, tá? Principalmente aqui para quem está começando, acho o BCFF11 bastante importante. Ele é um fundo bastante diversificado,
hoje compõe uma carteira também aí mais voltada a fundo de papel, mas também tem uma boa parte em lajes. Então, no momento aí de uma retomada aí de lajes, aí esse fundo pode vir a dar bons retornos também. Tem outro fundo também, o HFOF, segue mais ou menos o mesmo padrão ali do CFF11. Bom, então, para quem está começando assim como eu, então achei que fosse uma estratégia bastante interessante. Quero deixar claro que isso aqui não se trata de nenhuma recomendação. Então essa é a minha carteira, foi a forma que eu encontrei e tentar ter um retorno que talvez não seja tão grande no momento, mas que esse retorno possa ser constante, tá? Então eu não pensei exatamente, vou ganhar muito agora e depois pode ser que abaixe. Então eu tentei montar uma estratégia em que eu tenha esse rendimento. Ele pode ter uma variação, lógico, mas possivelmente uma variação pequena tanto para baixo quanto para cima, mas eu tentei montar uma carteira aqui que eu tivesse um retorno de proventos mais linear possível. O montante investido em cada um desses fundos hoje nos tem aqui, esse é o custo, tá? Tem um valor atual também, mas é o custo. Então eu tenho 31 cotas do BCFF11, tenho investido nele 2.318. O BRCR11 tenho 28 cotas, tem 2.161 investidos. GALG11 eu tenho 5 unidades, quase R$500. CAFOF eu tenho 26 unidades, 2.496, quase 2.500. MXRF11 eu tenho 225 unidades também, tudo na faixa de 2.260, 2.300. SARI11 eu comprei apenas uma cota por enquanto. Pretendo aportar mais, mas vamos ver como que ficam esses preços desse fundo. VINO 11 também, recentemente que foram feitos aportes maiores, então até tem vídeo aqui no canal já falando sobre isso. Então tem um total aí de 27 unidades a 1.234. XPIN também foi recente, tenho 18 unidades, tem R$1.500 investidos. E o XPPR também comecei nesse ano, então já tenho um montante de 100.837 investido, que dá 27 unidades. Então aqui eu até coloquei a valorização como é que está. Aproveitando aí, já deixa aí o comentário aí qual que é o fundo que você mais tem desvalorização na sua carteira, caso você invista. Então todos os meus fundos praticamente, minha carteira inteira está no vermelho, né? Alguns mais destaque, por exemplo o HFOF aqui 28%, BRCR 27%. Recentemente o XPPR teve uma queda bem brusca, mediante aí o pagamento dos seus proventos, caiu em 31% de valorização. Aproveitando também, tem um vídeo aqui que eu já gravei sobre o XPPR, caso queira eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir também. Bom, aqui eu tenho o último provento que foi pago e qual que é a porcentagem referente desse provento. Então BCFF11, apesar de ser um fundo de fundo, pagou 60 centavos nesse último mês. Isso gerou um yield mensal aí de 0,80, bem relevante esse yield do BCFF11. Só que temos que levar em conta também que isso aqui uma hora vai ser um pouquinho alto, outra hora vai ser um pouquinho baixo, então isso é normal. BRCR 0,61 apenas, ele paga 47 centavos por cota. GALG11 se mantém aí na faixa de 80, 82 centavos, então também gira aí na faixa de 0,80. HFOF pagou 60 centavos, então girou em torno de 0,62. MXRF11, 10 centavos, quase 1%. SARI11 pagou 70 centavos, girou em torno aí de 1,13. Esse daqui também foi um evento que ocorreu mediante aí a rendimentos de CRIs que o fundo possui. Depois também eu posso estar fazendo um vídeo sobre o SARI11. VINO 11, 34 centavos, isso me dá um retorno de 0,74. XPIN, 61 centavos, 0,73. E o XPPR 35 centavos, apenas 0,51. Com relação ao montante também de participação, mais abaixo aqui eu vou mostrar no gráfico, porque é melhor. Mas essa carteira, então aqui eu tenho o total recebido de cada um dos fundos, quanto que isso me retornou efetivamente. O yield médio da carteira hoje gira em torno de 0,72, que dá um retorno mais ou menos aí em torno de 9% ao ano. Bom, então essa carteira de fundos imobiliários, histórico aí de tudo como correu, tá? Como que comecei lá em maio de 2020, 42 centavos, eu demorei em torno aí de praticamente aí 2 anos aí para chegar nos R$100. Isso também porque minha carteira é composta de ações, então os aportes são divididos, tá? Eu aporto mais ou menos aí em torno de 1.500, às vezes 1.000. Comecei aportando um pouquinho, comecei aportando em torno de 800, nem chegava a 1.000. Aí esse ano que eu estou aportando um pouquinho mais, mediante também aos proventos que estão recebidos, então eu consegui aportar um pouquinho mais. Mas gira em torno aí de uns R$1.000 mensais. Então esse dinheiro eu divido também em ações e fundos imobiliários. Então para isso eu consegui chegar aí nos R$100, investindo num montante de 14.378. Com relação aqui à participação dos ativos, estou tentando dividir o máximo possível aqui, mas eu estou tentando levar sempre numa divisão igual aqui para todos, mesmo porque, por exemplo, agora no XPPR houve uma queda brusca aí nos seus rendimentos, então de 45 passou para
35 centavos. Então, se eu tivesse de repente muito concentrado em XPPR, o rendimento tinha caído bruscamente. Mas, no entanto, teve uma queda. Como estou posicionado em outros também, tem também aqui uma participação bem próxima um do outro. Então, isso veio a ter uma queda, mas não chegou a ser tanta aí a ponto de estar prejudicando bastante. Então, hoje o BCFF11 representa aí 16%, BRCR 15%, GALG apenas 4%, HFOF 17%, MXRF11 16%, SARI11 tem que importar mais, não representa aí quase 1% apenas, VINO 11 9%, XPIN 10%, XPPR 13%. Com os novos aportes que serão realizados, então possivelmente farei novos aportes no VINO, no SARI11, também pretendo inserir um fundo de shopping. Então, a participação desses fundos aqui deve cair um pouco, consequentemente também diluir mais ainda os riscos da carteira. Bom, em relação ao segmento, hoje temos fundo de fundo com uma participação de 33%, lajes corporativas aumentou bastante, então hoje representa 37% da carteira de fundos imobiliários, industrial logístico 14% e de papel 16%. Bom, gente, então essa é a composição da minha carteira. Espero que tenham gostado. Isso aqui é tudo com dinheiro real. O montante é pouco, mas esse é um trabalho que está sendo realizado mês a mês. Então, se você quiser saber também toda a composição da carteira, desde o início, eu tenho uma playlist aqui no canal, onde eu coloco um vídeo mensal aqui a respeito da carteira e como que foram os aportes, como que foram os rendimentos. Então, vou deixar no card, vou deixar também aqui na descrição desses vídeos. Então, caso você queira, você pode estar assistindo essa playlist, possa ver como que está essa trajetória, não só em fundos imobiliários, mas também em ações. Bom, pessoal, então por esse vídeo foi isso. Deixa aquele like aí para me ajudar aqui no canal, caso tenha gostado. E se não for inscrito, avalie a possibilidade de estar se inscrevendo no canal, para que você também possa me acompanhar nessa trajetória. Então, no mais é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até esse momento. Até o nosso próximo vídeo.